Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que todos estejam bem. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para gravar um vídeo para vocês, para o nosso canal. E hoje nós vamos falar do assunto que às vezes as pessoas têm dúvidas e não sabem como fazer, né? Que eu tenho que mostrar para você como é que vocês vão tirar a sua plantinha, qual é o momento certo de você mudar a sua plantinha de um vaso para o outro. Aqui nós vamos fazer uma apresentação para vocês. Tivemos um problema, né, nesse momento que venta muito aqui. Então o vento derrubou nessa planta aqui. E hoje ela está aqui, ela estava numa bacia e o vento derrubou. E aí eu vou aproveitar esse momento, né, e vou gravar para vocês como é o procedimento, que nós já temos alguns vídeos aí no canal, mas vamos gravar novamente esse procedimento de como a gente vai levantar esse caldex, né? Isso aqui já foi levantado há um tempo atrás, há mais ou menos um ano. E aí, como ela estava numa bacia, ela consumiu toda a terrinha que estava nela e ela ficou solta, né? E aqui a gente vai mostrar para vocês como é o procedimento. Às vezes, né, você tem a sua plantinha em casa, dentro de um balde ou dentro de um vaso, e aí você nunca faz o levantamento do caldex dela. Sempre ela está lá enterradinha. Então é preciso que você faça esse processo de ficar levantando para que até a planta, as raízes possam respirar, né? E vai chegar o momento que não tem mais terra aqui, como aqui é o caso dessa nossa planta aqui, né? Não tem mais terra, ela já consumiu tudo. Só tem umas raízes, né? Cheia de raiz, e aí ela precisa de uma terra nova. Você precisa botar uma terrinha nova, um substrato novo, para que ela continue a se desenvolver. Então esse é o nosso vídeo de hoje, né? É sobre isso que nós vamos falar, sobre esse momento que você vai tirar a sua planta de um vaso que já está bem grande, como vai ser, e transplantar para outro vaso. Só que eu não vou fazer o transplante hoje, vou somente mostrar para vocês como você vai fazer esse procedimento. Mas antes da gente começar o nosso trabalho, já quero pedir o seu like, já quero pedir que você compartilhe esse conteúdo para outras pessoas. Já quero pedir também, se você não é inscrito no nosso canal, está chegando hoje pela primeira vez, se inscreva e clique lá no sininho que você não vai perder nenhum dos nossos conteúdos. Então vamos lá ao nosso vídeo, né? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, essa é vamos dizer que ela seja uma gigante, né? Essa plantinha já tem mais ou menos uns 7 anos. Foi uma das minhas primeiras rosas do deserto, as primeiras sementes que eu comprei, quando eu senti o desejo de cultivar rosa do deserto. Eu não sabia nem como é que eu deveria fazer. E aqui aconteceu, né, que o vento derrubou ela do vaso, da bacia que ela estava. E aqui eu preciso tirar toda essa terra e preciso replantar ela. Nós temos duas formas, olha, vocês podem observar aqui, eu uso o carvão na drenagem. Então isso aqui já é o carvão da drenagem, ela já tinha encostado no carvão. Eu uso o carvão no substrato, mas não o carvão grande. Então como é melhor para você fazer? Sua plantinha caiu ou você precisa tirar ela do vaso. Primeira coisa que você tem que fazer é deixar o vaso secar. Nesse caso aqui, eu acredito que essa aqui vai estar com água, porque eu tenho regado elas esses últimos dias, então ela vai estar com água. Talvez dê um pouquinho de trabalho para a gente tirar ela. Então a primeira coisa que você tem que fazer para desplantar a sua planta, deixe ela sem água, não regue, deixe ela seca. Porque quando ela seca, fica muito mais fácil de você tirar o torrão. Quando ela está vou mostrar para vocês a dificuldade dessa aqui, né? Por que ela caiu? Porque ela estava seca. Quando o vento derrubou ela e saiu todo o torrão e o vaso ficou fora, né? Era uma bacia. Então, ela ficando nesse estado, você observa que ela tem umas raízes, né? Essas raízes aqui, quando a gente vai trabalhar caldex, a gente corta. Nós vamos fazer esse procedimento. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar toda essa terra que está nela. Como eu não quero lavar ela, já tem um vídeo no nosso canal mostrando o momento que a gente lava também, mas eu não quero lavar ela, eu não quero desmanchar o torrão por inteiro, não quero fazer aquele procedimento de lavar, porque nós estamos no verão, não há muita necessidade de você fazer isso. Então eu não quero fazer aquela lavagem, não quero que seja secando, deixe ela no varal, não quero fazer isso dessa forma, quero fazer dessa forma aqui. Quero tirar toda essa terra
limpar mais ou menos e deixar mais ou menos o tanto que eu vou querer. E aí depois eu venho replantando ela no substrato. Então, como é que você vai fazer? É dessa forma que eu estou fazendo aqui. Você vai tirando com cuidado, porque essas raízes aqui, vocês observem, como ela já está há uma semana fora, né? Que ela saiu, que eu deixei ela secar de propósito. Então essas raízes aqui, elas começam a secar. Aí fica mais fácil para você tirar a areia que fica entre elas. Então é muito simples. Você vai fazendo esse procedimento, vai tirando essas areinhas aqui. Não tem problema de você quebrar essas raízes, porque essas raízes você não vai querer elas. Você vai tirar, você vai soltando com muito cuidado. Com a ajuda de um palito, né? Você vai desmanchando aqui esse torrão. Porque a gente precisa fazer isso aqui. Porque se você não fizer aqui... Se você não fizer isso aqui, o que é que vai acontecer? Você não vai conseguir liberar essas raízes, nem vai conseguir cortar, né? Se você cortar uma raiz desse jeito, com essa terra toda, pode correr o risco de você contaminar a sua planta por causa da terra. Então você tem que limpar o máximo possível, tem que tirar toda essa terra o máximo possível. Aí você vai soltando. É um trabalho, não é fácil você fazer, por isso que quando você for fazer, tire o tempo para isso, porque não é um trabalho que você vai fazer naquele momento, logo terminou, não. Você vai fazendo, não se preocupe se a sua planta fica fora da terra, ela não vai morrer, porque esse caldex dela aqui é água, então ela não vai morrer. Não se preocupe, o tempo que for necessário, vai tirando o tempo que for necessário para limpar a sua planta. Não plante a sua planta sem fazer a limpeza, porque senão ela não vai se desenvolver. Ela vai se desenvolver, mas demora mais, né, para se recuperar. Então você precisa fazer esse trabalho aqui. É um trabalho difícil, mas como eu não quero lavar, se eu estivesse lavando também eu ia ter trabalho para lavar, para tirar, porque a terra está impregnada, vocês observam aí. Então é importante você fazer isso. Por isso que as pessoas não querem mexer nas suas plantas. As plantas ficam enterradas nos vasos, anos e anos, e ninguém quer mexer na planta, porque dá trabalho, né? A gente precisa tirar um tempinho para nossas meninas, né? A gente precisa tirar um tempinho para cuidar delas, porque elas precisam do nosso cuidado, né? Então aqui a gente está fazendo isso porque a gente quer que ela fique bonita. Ó. Aí você vai tirando aqui essa terra, e aí você vai limpando a sua planta, né? Então isso aqui a gente está mostrando para você como é que você vai fazer esse procedimento, tá? Porque essa aqui já caiu, essa aqui já saiu do vaso. Aí com cuidado você vai dando assim fazendo uma pressãozinha nas raízes, né? Tentando soltar, ó. Com muito cuidado para não quebrar. A gente já mostrou para vocês um vídeo aí no canal que eu tava fazendo a limpeza, eu quebrei a raiz. Essa raiz vai sair quando eu for fazer a limpeza da raiz. Mas é importante você vai fazendo isso, soltando ela. Porque ela estando desidratada, fica mais fácil você estar abrindo as perninhas dela, né? Para tirar toda essa terra. Então a gente vai fazer todo esse processo, dar umas batidinhas para a terra sair, porque ela tá seca. A terra tá seca, né? Então você vai dar umas batidinhas, vai saindo o excesso. E assim você vai fazendo esse procedimento, né? Você tem que fazer isso. Senão a sua planta não vai ficar bonita quando você for replantar ela, porque você vai limpar todas as raízes dela. Aí você precisa tirar isso aqui. Enfim, então vamos voltar para cá, né? Vou deixar a nossa plantinha aqui. E agora nós vamos mexer nessa outra aqui, que também é um outro processo. Vou deixar ela bem aqui. Que também é um outro processo, né? O processo dessa plantinha aqui. Também eu quero tirar ela do vaso, porque você já observa que o vaso já está inchado. Olha, o vaso já está dilatado. Significa o quê? Que ela está com um caldex bem grande aqui embaixo, quando ela dilata o vaso. Às vezes, né, a gente precisa até cortar o vaso, né? Eu já mostrei em alguns vídeos aí. Eu gostaria de não precisar cortar esse vaso, né? Porque dependendo do tamanho do caldex dela e do formato, eu volto ela para esse mesmo vaso. Vai depender de como está o formato do caldex dela aqui embaixo. Então, como é que nós vamos fazer? Primeira coisa, vamos dar uma derrubada nela aqui, né? Em cima da mesa. A gente começa a fazer isso, ó. Já começa a soltar, dar umas batidinhas de leve. Quando você for fazer isso, se o seu vaso for de plástico, é muito melhor,
é muito mais fácil você tirar quando é de plástico, porque você vai mexendo. Agora, quando é de cimento, fica mais complicado, né? Mas você sempre vai arranjar um jeitinho para não danificar a sua plantinha. Você não quer danificar as raízes dela. Então, você vai aqui soltando. Você observa que já soltou bastante. E assim você vai tirando a sua planta. Aí pronto, soltou. Aí eu venho aqui e tiro, ó. Faço sempre uma drenagem no vaso, que vocês estão observando. Essa drenagem aqui é de pedras, né, e carvão que eu fiz. Aqui a drenagem, porque no vaso, como eu sempre falo para vocês, ele tem que ser uma bacia, ou seja, tem que ser uma peneira, né, furado. Eu furo isso aqui com ferrinho, furo todo o vaso, porque quando você põe a água sai, ela não fica dentro. A rosa do deserto, ela gosta de água, tá? Não vão acreditar nessa história de que ela, porque ela é do deserto, ela não precisa de água. Ela precisa de água sim. Se ela não tiver água, ela não engorda esse caule dela. Ela precisa da água para engordar, porque ela absorve a água pelas raízes fininhas, que é essa aqui. Vou mostrar aqui para vocês, as ciliares, né? As raízes de alimentação. Ela absorve a água junto com os nutrientes da terra e ela vai acumulando aqui no seu caldex. Se não tiver água, né, porque a água é o transporte, né, é o meio de que os nutrientes são transportados. Então, se não tiver água, ela não vai absorver nutrição e nem vai engordar o caldex. Então, se você quer o caldex gordinho da sua planta, bote água nela e bote alimentação, nutrição. Dê alimento para ela, né? Por isso que as minhas são tudo gordinhas, porque não falta água. Então, o que que acontece? Aí você vai tirando, né, aqui a terrinha, porque não está tão encharcada. Observe, ela está molhada a terra, mas ela não está encharcada. Pronto. Esse aqui é o tipo de terra que ela gosta, né? Uma terra arenosa. Aqui, nessa terra aqui, vocês observem que só tem areia, não é verdade? Só que quando eu replantei ela, não era só areia, não. Quando eu replantei ela, tinha bagana. Vou mostrar para vocês aqui a bagana. A gente tem aqui, mostra aqui, filho. Tinha essa bagana aqui misturada, que eu sempre usei a bagana, né? Então eu misturava aqui na terra, fazia esse composto e plantava as nossas plantinhas. Então aqui agora só tem areia. Por quê? Porque isso aqui desintegrou, né? Isso aqui é uma matéria orgânica. Com o tempo, com as regas, né? Ela vai se desintegrando, então a planta vai consumindo todos os nutrientes dessa folha, né? Porque a folha seca, ela é uma matéria orgânica. Então, tá aqui, a gente observa que ficou só areia, né? Porque a areia não tem nutrição nenhuma, né? A areia, ela é muito boa para o enraizamento, a gente já falou isso para vocês. Mas não tem nutrição nenhuma, é só para ajudar na drenagem, né? Que eu gosto de usar. Eu uso aqui porque a nossa areia daqui não é contaminada. A gente já falou sobre isso também, né? Tem que tomar muito cuidado com as areias que você usa na sua planta. Porque se for contaminada, traz doença para ela. Bom, enfim. Então aqui, ó, fica fácil, porque ela tá na areia, ó. Ficou só areia e o carvão. Observa aqui. A coloração aqui é porque tem carvão aqui no meio, ó. Carvão miudinho. Então ficou o carvão que também não desaparece no substrato, quando ela consome. E aí ficou bem soltinho, ó. Tá vendo? Ela não impregna, ela não fica grudada nas raízes da planta. É isso que a nossa planta quer. Ela quer uma terra que seja bem arenosa, bem airada, que a gente chama, né? Que a raiz consiga respirar quando ela está plantada. Que ela consiga se desenvolver, que é o que a gente está vendo aqui na nossa plantinha. Vocês observem que essa plantinha aqui passou todo o inverno pegando chuva, no sol, no tempo, né? Não teve nenhum cuidado, vou guardar minha planta porque está chovendo, porque está pegando água demais. Não. Ela passou todo o inverno, muita água, toda época chuvosa, né? Toda época chuvosa, no que a gente chama aqui de inverno. Pegando toda a água do tempo, mas está aqui a raiz dela, né? A gente continua fazendo aquele processo do batidas, com leve batidas, não vá socar a sua planta, né, para danificar o caldex dela, certo? Tem que estar bem durinho o caldex, está aqui duro, você pode fazer isso. Então, você vai fazendo isso, né? Pega aqui um palitinho para ajudar aqui naquelas partes que você não pode alcançar com o dedo
E você vai fazendo isso. É dessa forma que eu levanto o caldeco das minhas plantas, que eu tiro, que eu troco o substrato delas, né? Dessa forma. Se você pegar a planta do jeito que ela está aqui, colocar na outra terra, não vai dar certo. Demora para se recuperar, porque ela vai ter terra velha aqui. Essa terra provavelmente já está fora do pH dela, né? Pode estar muito ácida e ela não consegue se desenvolver. Então é preciso que você trabalhe, coloque uma terrinha nova, uma comidinha mais saborosa, né? Preciso você fazer isso. E aqui você vai limpando, né, a sua plantinha. Tá úmido, né? Não tá encharcado, a gente já mostrou para vocês. Então aqui eu não vou mais mexer, vou deixar ela secar no tempo, que ela vai secar, porque como tá muito quente aqui, ela vai dar uma secada, essa terra que tá grudada. Mostra aqui, filho. Fica essa terra grudada aqui, ó. Que a gente não quer mexer muito nessas raízes, né? A gente quer ver como é que tá aqui. Aí ela vai secar. Aí quando ela secar, eu venho com essa... Cadê? Aqui. Eu venho com esse pincelzinho e vou limpando, né? Porque sai bem rapidinho. Porque é areia. Isso aqui é areia, sai sem maior dificuldade. Aí você ajuda com um palitinho e aí você limpa toda essa areia. Não precisa lavar. Nesse momento aqui não, né? Que eu tô fazendo. Tem momento que a gente faz o processo da lavagem com a água, que já sai tudo isso aqui. Se eu quiser trabalhar essa raiz agora, neste momento, eu vou lá no chuveiro, na torneira e lavo tudo, né? Espero secar, espero dar uma desidratada para poder eu vir cortar essas raízes. É importante você esperar desidratar a planta, porque se você for mexer numa raiz dessa e ela tá bem durinha, você corre o risco de quebrar aqui, ó. Aí você perde essa raiz linda da planta, no caso da minha aqui, né? Eu não sei como é que tá a sua planta lá, como é que tá a batata dela, né? Mas eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Essa planta passou, como eu já falei, todo o inverno pegando chuva. A gente está aqui observando, ela não teve nenhum sinal de podridão. Ela está toda limpinha, não teve podridão nenhuma. Primeiro porque o nosso substrato ele ajudou, né? Na drenagem. A água entrou no vaso. Por causa dessas peneirinhas aqui, não ficou dentro do vaso. Só corre podridão se o seu vaso não tem furo e se a sua terra não for uma terra arenosa, né? Se for uma terra compactada com muito esterco bovino, mais esterco do que areia, né? Porque o esterco bovino, com o tempo, ela vai começando a endurecer. Aí as raízes não respiram. Então, se for uma terra assim, com o tempo ela vai ficar dura, a água não sai, por mais que você tenha furado esse vaso, a água não sai e a umidade, o excesso de água dentro do vaso apodrece as raízes fininhas, em primeiro lugar, que são as raízes de alimentação. E aí o que acontece? Começa a apodrecer, de repente essas perninhas grossas, né, da planta apodrecem também, aí você perde a sua planta se você não cuidar logo, né? Quando você vê no começo, você consegue cuidar, mas tem momento que a pessoa não percebe. Quando percebe, já está todo molho caldeco, quando tira, está tudo podre já. É uma coisa, da noite para o dia, digamos assim, né? Mas é muito rápido. Quando a podridão dá, se a planta não for bem alimentada, se ela não tiver com a imunidade bem equilibrada, a podridão mata ela. Agora, se ela estiver bem alimentada, você está sempre botando um adubozinho nela, ela está sempre com a sua imunidade, né, equilibrada, ela mesma vai se recuperar daquela podridão, porque ela luta, né, ela luta para viver. Essa planta, ela luta para viver, por isso que ela é chamada rosa do deserto. Você sabe que no deserto não tem água, né? Então, quando vem a água, né, naquele tempo, ela absorve e aí ela armazena, para que no tempo seco ela não venha sofrer. Esse é o processo dela. Então ela é uma planta inteligente, uma planta forte, uma planta resiliente, né? Então você precisa ter seus cuidados, porque aqui a gente cuida num vaso, né? Então você está controlando, né? Você está controlando a saída da água. Na natureza não, ela está no chão. Então ela vai-se embora, a água ela é evaporada naturalmente. Aqui no vaso não. Se você não tiver volta a falar, né? Um vaso assim, perfurado, a água entra, fica e mata a sua planta. Então é preciso você ter esse cuidado se você quiser ter planta linda, né? A gente vai fazer o replante depois,
A gente vai continuar mostrando para vocês todo esse procedimento. Aqui eu vou esperar ela dar uma secada. Vou pendurar aqui neste varal, que eu chamo isso aqui, né? Eu boto aqui uma cordinha. E aí eu penduro elas aqui e deixo elas aqui secando naturalmente, né? Vou deixar ela aqui. Essas aqui já estão esperando para fazer o processo, na fila, né? Estão na fila Então eu faço isso aqui. Deixo ela penduradinha aqui, mostrando para vocês como é que eu faço, né? Porque dá certo, né? E quando a gente faz uma coisa que dá certo, a gente compartilha para as pessoas fazerem também e dá certo, não perder as suas plantinhas, né? Aqui eu deixo ela pendurada. Quanto tempo? Bom, você vai ficar observando a sua planta. Ela pode, do jeito que ela está aqui, ela pode ficar aqui até 10 dias. Né? Se eu quiser trabalhar ela daqui a 10 dias, não tem problema nenhum. Ela vai dar uma caidinha nas folhas, que é normal. Mas esse caldex vai desidratar um pouco. E eu vou conseguir trabalhar. Se eu quiser abrir as perninhas dele, eu abro, né? Eu vou cortar todas essas raízes, vou replantar aqui, né? Que eu sempre replanto bem em cima. Então vou ter tempo de dar o tempo para ela desidratar para que eu possa trabalhar o caldex dela. Não trabalhe o caldex da sua planta com ela assim. Deixe ela desidratar. Que é muito importante esse processo de você cortar a raiz, abrir as perninhas e fazer o replante. Então, aqui ela vai ficar, depois eu venho, limpo as raizinhas dela e faço o replante e mostro para vocês, né? Então, voltando para nossa plantinha linda que caiu, né? Então, da mesma forma, essa aqui já tem uns 5 dias que ela caiu, né? Olha, tudo isso aqui é água, tudo isso aqui é água. Você pega aqui, quando ela caiu, ela era bem durinha. Como ela já tem 5 dias fora da terra, ela já está começando a ficar mole aqui, esse caldexinho, porque ela está você observe que ela tem vários galhos, né? Essa planta é uma planta, eu não fiz nenhum procedimento de poda nela. Na queda ela quebrou esse galho aqui, ó. Depois que eu vou cortar. Observa aqui, filho. Ela quebrou esse galho, não mexi nada, não cortei nada ainda. Ela tem vários galinhos, né? Então assim, ela é da própria genética dela. É uma planta que dá muitos galhos, né? E eu não quero mudar esse sistema dela. Ela vai ficar uma planta natural. A florzinha dela é essa aqui, que é a flor da natureza. A flor da rosa do deserto na natureza é essa cor aqui, às vezes até mais clarinha. Então essa é a cor dela. Aí o que acontece? Já tem mais de 5 dias que ela está fora, que ela caiu, então ela já começa a desidratar. Quero que você aproxime. Quando a gente dá uma apertadinha assim, você sente, né, que isso aqui está começando a amolecer. Então quando ela caiu, isso aqui era tão duro. Então está começando a amolecer, e aí para que eu possa fazer esse trabalho. Ela não aguenta ainda uns 5 ou 6 dias fora da terra, ou até mais, porque ela é uma planta adulta, né? Ela tem uma imunidade, então ela aguenta. Até eu fazer todo esse trabalho aqui, ela vai aguentar bem, e eu vou replantar numa bacia maior, porque eu quero que ela cresça, né? Eu quero que ela fique mais ou menos assim naquele estilo, né? Mostra ali, aquela ali. Isso aí é resultado de levantamento de caldex. A planta vai crescendo, você vai tirando as raízes e elas vão crescendo. Deixando as raízes fininhas aqui embaixo, elas vão crescendo dentro da terra. Agora eu quero mostrar para vocês, para finalizar o nosso vídeo, né? Uma que também caiu no mesmo tempo dessa, que eu já fiz o trabalho nela, e eu quero mostrar para vocês como é que eu replantei. Depois eu vou finalizar com esse replante aqui, mas só para você ver o resultado, como é que fica. Vem aqui. Aí, ó. Essa aqui, caíram as duas juntas, né? E aí eu fiz esse trabalho, limpei todas as raízes, replantei nessa bacia maior, coloquei essas atacas aqui para segurar ela, porque ela é bem grande. Se você não fizer isso, ela vai ficar se movendo, e se ela se mover, ela demora para enraizar aqui embaixo, porque eu tive que fazer os cortes, né? E aqui é o tamanho natural dela, não cortei, apenas tirei as folhinhas. Ela é uma dobrada, né? É a TS28, essa daqui. Então você vê, olha, estava florescendo, caiu, continua botando as suas florzinhas. Por quê? Ela está tirando água daqui. Está tirando a energia daqui do caldex dela, porque ela
acumulou, ela foi sabida, acumulou energia e nutrientes aqui no Caldex para poder suprir a necessidade das suas plantas. Eu tirei as folhinhas, porque quando você replanta, é importante você tirar as folhinhas da sua planta. Porque você tirando as folhinhas, o que acontece? A planta não gasta tanta energia, porque ela vai ter que concentrar a energia dela na nova emissão de raízes ciliares, né? Porque ela fica bem pouquinha. Aí ela concentra toda a energia dela aqui para criar novas raízes. Então ela não vai se preocupar em manter folha, manter flor. Eu vou cortar isso aqui depois, eu fiz esse trabalho ontem. Depois eu vou tirar essas folhinhas aqui, porque isso aqui rouba a energia da sua planta. Então esse aqui foi o resultado, que ela caiu junto com a outra lá. Então, amigas, amigos e amiguinhas, né? Esse é o nosso vídeo de hoje que a gente fez para vocês, mostrando todo esse procedimento. E o que acontece, né, quando a gente faz esse procedimento direitinho, bota a terrinha legal, bota uma terrinha nova, ela se desenvolve, a resposta é muito rápida. Então, faça isso na sua planta, não deixe a sua planta só terrada no vaso, porque a beleza da rosa do deserto é você apresentar isso aqui. Não só flores, né? Ela é um conjunto, flores e Caldex. E para este Caldex ficar bonito assim, como a gente está vendo aqui, né? Precisa você trabalhar. Nem se preocupe, porque não vai acontecer naturalmente, não. Você tem que fazer o trabalho desse Caldex. Como nós temos vários Caldex aqui maravilhosos, porque eu gosto de fazer esse trabalho. Então, se você gostou do nosso vídeo, deixa aí o seu like, compartilhe aí com aquela pessoa, né, que tem dificuldade de fazer esse procedimento. Se você chegou hoje nesse canal, né, está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve no canal, porque você vai ter muitos conteúdos aí no nosso canal que possa te interessar, né? Que você possa compartilhar com outras pessoas. Deixa o seu like e até o nosso próximo vídeo.